Boa noite, professor Godoy. Boa noite, Eugênio, boa noite a todos. Você vai fazer o cumprimento agradecendo a Deus? Eu vou, então, faço questão, você me dá essa honra. Isso aí. Nosso Senhor esteja conosco hoje e sempre. Amém! Isso. Amém. Agora estamos abençoados para iniciar. Tem que ser dessa maneira, porque senão o nosso trabalho não sai certo, não é verdade? Muito bem. Isso aí. Estamos começando hoje mais um programa Salve Itaperuna, uma live aqui minha, eu, Eugênio Veloso, pré-candidato a prefeito de Itaperuna, juntamente com meu irmão, professor Godoy, pré-candidato a vice-prefeito, pelo PRTB, o único partido que renunciou ao fundão eleitoral aqui em Itaperuna. E é com muita honra que a gente segue essa legenda. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Perfeito. Mais um pouquinho, que é muito importante você saber em quem você realmente deve se espelhar, em quem realmente está preocupado com a sua saúde, em quem realmente está preocupado com a economia desse país. E é o PRTB. Por isso nós estamos aqui pelo PRTB. Partido do nosso vice-presidente da República, General Mourão. General Mourão. Bem, vamos fazer aqui como de praxe temos feito, hoje com uma satisfação aqui grande de atualizar os dados do Covid, do coronavírus aqui em Itaperuna. É uma grande satisfação eu poder dizer que os casos ativos diminuíram cerca de 50%. E uma notícia muito feliz, né, professor? Que bênção, graças a Deus. Nós estamos caminhando para eliminar, se Deus quiser, isso. 50%, daqui a semana que vem 80%, e nós chegamos em breve a 100%. Tivemos então essa satisfação aí, que a gente estava mantendo uma média de 500 casos ativos e baixou aí para 200, só um segundo, casos positivos no período de 11 de março a 29 de junho. Foram 905 casos. E positivos ativos, hoje temos 275 casos. Então, satisfação, porque eu vim anunciando aí dados bem maiores. Né? Uma satisfação grande isso. Nós temos hoje 13 internados na prefeitura, tá? No hospital de campanha. 13 internados seguem no momento e demais 262 estão em isolamento domiciliar, que são casos que têm aquele menor nível de sintomas, né? Graças a Deus. Recuperados, então, 612 casos. Tá? Casos em monitoramento, 1.076. Estão em monitoramento esses casos aí, mas não estão com sintomas, né? Alguma coisa do gênero. Esses casos em monitoramento, só para aproveitar aqui o nosso Lombardi, né, professor Lombardi? Esses casos em monitoramento, eles incluem os casos que estão ativos e recuperados? Não, são outros casos que ainda estão em análise, que tiveram contatos com as pessoas que estão consideradas ativas, tá bom? Que estão sendo monitorados, então. 1.076 casos. Vamos lá, pessoal, manter as boas práticas de segurança, né, de convívio com isolamento responsável aí, de máscara, utilização de máscaras, tá? E distanciamento. Hoje eu fui numa fila e estava sendo muito bem respeitada na Caixa Econômica lá da Cidade Nova. Fiquei sabendo que na Caixa Econômica do centro não estava nas mesmas condições, tá bom? Não estava funcionando o caixa eletrônico, isso gera aglomeração. Mas na Caixa Econômica da Cidade Nova estava sendo muito bem respeitado o distanciamento na fila. Bem, seguindo aqui, tivemos 18 óbitos no município de Itaperuna, no hospital de campanha. 18 óbitos, uma pena, né? 18 famílias que estão sofrendo e que a gente se solidariza. E no Hospital São José do Avaí, hoje, dia 30/6, foi atualizado ao meio-dia, temos internados confirmados 6 casos, internados suspeito 8 casos. Óbitos confirmados 19 pessoas, essas 19 pessoas são da região, e óbitos suspeitos 3. Altas confirmadas 40 e altas suspeitas 14. Casos descartados 30. Então, graças a Deus, a gente está mantendo aí uma média de 50% da ocupação dos leitos. Como a gente vem falando, mantém-se a classificação de médio risco. Temos que manter nesse patamar, né, para a gente poder manter a segurança do comércio aberto. Tá? E outra coisa que a gente reforça, a gente vem acompanhando na Câmara de Vereadores a solicitação para que tenha uma fiscalização maior, né? E que os comerciantes sigam as recomendações de atender um número determinado, com os clientes utilizando máscaras e com a disposição lá também, disponibilidade do álcool gel. Então vamos seguir isso daí, pessoal, para fiscalização também, que a gente aproveita, reforça que o pedido seja feito, mas que nenhum comerciante tenha dificuldade em estar funcionando. Tá bom? E a gente evite também a propagação, mesmo com funcionamento, né? Beleza.
Reforçamos aqui o pedido do gabinete de crise. Temos que criar esse gabinete de crise aí, por favor, órgãos públicos, né? Nosso poder municipal, poder público municipal, estabelecer um gabinete de crise, poder passar informação para a população e fazer uma fiscalização, seguir as boas práticas, barreira sanitária. Isso eu não entendi até hoje, porque na Itaperuna não tem barreira sanitária. Todas as cidades circunvizinhas têm barreira sanitária. Faço até um apelo aqui ao gestor público de se empenhar em colocar essa barreira sanitária, que fica ficando vergonhoso para nós itaperunenses. Nós passamos em cidades até menores que têm a barreira sanitária e aqui não tem. Mas eu queria saber se existe algum motivo especial para não ter, porque é uma coisa simples de se fazer. Tem uma ótima equipe de trabalho na nossa cidade e não tem a barreira sanitária, que é lá a sua tenda, com um profissional da área de saúde, um profissional da área de segurança, né, com uns aparelhos, com termômetro e tudo mais, com cadastramento. Todas as cidades que nós temos percorrido próximo a Itaperuna tem sido exemplar na questão da barreira sanitária. Aí vem aquela preocupação. Itaperuna, que é uma BR que a corta. Exatamente. Entendeu? Pessoas do norte, do sul, do leste, oeste. Uma BR que corta. Uma tríplice fronteira, quer dizer, uma cidade de passagem. E não tem uma barreira sanitária. Acho que nós estamos perdendo uma grande oportunidade de dar um exemplo. Então, nós fazemos um apelo aqui aos gestores públicos que, por favor, coloquem a barreira sanitária. Ainda dá tempo de nós corrigirmos esse grande erro. Perfeito. E a gente poder rastrear, né? E poder evitar que uma pessoa, às vezes, desavisada, que não saiba, às vezes, que está com algum sintoma, que seja ali a temperatura, que é medida, fique transitando na cidade inocentemente, às vezes, passando o vírus. É uma ação preventiva para nós pessoas. E para a própria pessoa. Exatamente. Ela já vai se cuidar, já vai procurar um caminho Perfeito. Um tratamento médico, alguma coisa. E isso a gente pode começar a trabalhar estatísticas, gerenciar números, ver se está vindo mais dali da região de Minas, uma pessoa com algum sintoma, ou do Espírito Santo, ou daquela outra estrada que vem ali de São José de Ubá, ali da Capelinha, né? Então a gente precisa ter esses dados e poder saber onde a gente tem que dar mais atenção, precisa gerenciar números para evitar o alastramento descontrolado do contágio. Não é isso? Beleza. É isso aí. Está dito aí, passado o recado. O professor Godoy quer fazer mais alguma consideração a respeito? Não, é isso mesmo que eu queria falar, mas deixa eu fazer um apelo aqui também aos meus amigos, todos vocês. Nossa Itaperuna, assim, ela é muito simpática e tem alguns lugares, assim, os botequins são muito simpáticos, eles são, assim, são acolhedores. Mas eu queria pedir a você, meu amigo, que é proprietário dos bares, dos restaurantes, dos simpáticos botequins, por favor, a sua clientela realmente parece que ampliou, você está tendo um bom retorno aí, porque é impressionante, nós temos medidas ali de reuniões em igreja, onde tem que ficar uma distância do outro, que faz parte da questão da fiscalização, para não ter a questão da proliferação do vírus e tudo mais, mas os bares, os restaurantes, os botequins, parece que virou um consultório psicológico, e cada dia que passa tem mais. E outra coisa, eles batem ponto cedo, das 7 horas da manhã, já está lá aquela equipe pronta, esperando o proprietário abrir, para eles começarem lá a se hidratar com a cervejinha. A questão do álcool gel, eu quero até explicar. A questão do álcool gel é importante, mas é álcool gel para as mãos. As pessoas parecem que estão acelerando o processo, estão ingerindo um pouco mais de álcool. Então, atenção, meus amigos proprietários de bares, restaurantes e dos botequins, essa coisa simpática, né? O botequim é muito simpático, muito legal. Procurem ajudar também os seus clientes, mantendo aí álcool gel para eles, pedindo a eles para sentarem, já que eles querem ir logo cedo e tal, tudo bem, mas para eles tomarem as medidas preventivas, não é isso? Tá sua cervejinha gelada lá, mas que vá fazer sua asepsia, não é isso? Por favor, pega um copo, use o copo descartável, pode continuar consumindo, é legal, vai relaxar, mas mantenha a distância do seu amigo, do seu colega, com muito cuidado, para você continuar tendo essa oportunidade de ir nesses lugares tão simpáticos que nós temos, tomando a sua cervejinha, a sua cachaçinha, mas para você manter principalmente a sua saúde, manter a sua qualidade de vida. Tá bom, meu amigo? Se cuidem, é disciplina e consciência. Cada um de nós devemos fazer a nossa parte. Exatamente. Porque é um local que a gente às vezes está ali, né, irreverente, despojado, socializando com os amigos e pode, por conta disso, perder às vezes ali
aquela maior cuidado, né? Aquela toma maior uma cerveja, toma 2 cervejas, toma 3 cervejas, na 4ª cerveja está abraçando um colega, tá uma beleza. Hein? Então essa que é a atenção que o professor Godoy está fazendo aí, para que a gente possa ter esse momento de lazer, de convivência com os amigos, com responsabilidade, não é isso? Isso aí. Perfeito. Então, dito isso, passado esse recado, a gente vai entrar aqui no assunto propriamente dito, que a gente definiu do tema da nossa live. Inclusive, quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar pela live de ontem, que foi excelente o tema. Legal, obrigado. Quero parabenizar Godoy, as todas... Leandro. Isso, Leandro. Um grande abraço ao Leandro, um grande abraço a todos os nossos amigos que cuidam dos nossos animais abandonados, a todas as ONGs. Se não fossem vocês, e disse muito bem uma das pessoas que estavam nos vendo ontem, eles são os anjos dos animais. Lá no Complexo Poliesportivo, quando nós tivemos a oportunidade de ser gestor lá, o Eugênio, todas as vezes as pessoas deixavam os animais lá. Era terrível. Você chegava de manhã, tinha uma cadela com vários cãezinhos. Então essas pessoas tinham a preocupação de recolher, deixar ali no abrigo, né, temporário. Ou seja, é uma das coisas que nós, dentro do nosso plano de governo, nós temos falado muito nisso, de colocar isso como prioridade nas políticas públicas, as pessoas. E outra coisa, ele me disse, professor, nós estamos há 113 anos sem um apelo público, de um gestor público que vê isso como prioridade. Então eu quero aqui mandar um grande abraço a todos vocês que estiveram conosco ontem na audiência, e o Leandro que esteve aqui conosco. O Leandro é meu atleta de futebol, bate lá uma bola com a gente, mas ele é apaixonado também pelos animais. Muito obrigado, podem ficar tranquilos. Nosso pré-candidato a prefeito Eugênio Veloso, com a gente como pré-candidato a vice-prefeito, nós temos isso como prioridade no nosso plano de governo, tá bom? Um grande abraço para todos vocês. Antes de nós entrarmos na nossa pauta, eu queria fazer um lembrete um pouquinho sobre o fundo eleitoral. Sim, mas só deixa eu fazer um complemento, favor, que é o seguinte: canil municipal. Isso. É uma necessidade da nossa cidade. É uma necessidade, é uma política pública nossa, que vamos aqui poder trabalhar essa ideia e poder criar. Então vamos ter uma gestão de atenção para os animais, proteção dos animais, mas também, acima de tudo, o ser humano, que isso aí traz para a gente uma melhor qualidade de vida. É uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde pública. Então, pois não, vamos falar sobre o fundo eleitoral. Só para bater, olha só, nós hoje temos uma pauta muito interessante, já vou avisar vocês, as pessoas que estão conosco, essa pauta vai se estender. Ela vai ter um briefing inicial hoje, o Eugênio, nós vamos falar de alguma coisa de agropecuária, da lei de diretriz orçamentária, mas é claro, nós sabemos que a agropecuária, por exemplo, a questão da agricultura e da pecuária em Itaperuna, nós não conseguimos falar toda hoje, até porque, para quem não sabe, Itaperuna já foi líder como produção de café, já foi líder como produção de leite, então nós temos muito assunto para rolar, mas é um assunto que a gente tem que bater hoje, tem que conversar hoje, mas antes disso, eu quero fazer um lembrete aqui, que eu fui cobrado, Eugênio, de falar um pouco mais sobre fundo eleitoral. Sim, pois não, sobre fundo eleitoral. Pode falar. Eu vou ver, enquanto isso aqui, o pessoal que está ali mandando mensagem e tudo mais, para a gente poder interagir, tá bom? Tá certo. Mas pode falar. Tá, olha só, quero mandar aqui um abraço até para o nosso advogado, o Juninho Valeriotti, que tem falado sempre dessa preocupação conosco. Nós vamos ter um momento para ele falar mais tecnicamente. Mas eu vou passar para vocês uns tópicos que é interessante. Primeiro, eu vou fazer questão de lembrar, hein? Toda vez que nós vemos aqui, Eugênio, na sua live, na minha live, eu tenho lembrado sempre. Sabe por que eu tenho lembrado? Porque eu quero ver a todo mundo, eu sou bom, eu sou candidato, eu sou isso. E aí? Mas você vai ter verba pessoal sua para você fazer sua campanha? Não, é verba pública, verba que saiu do bolso do cidadão, é verba que foi para o Tesouro e foi para o fundo eleitoral. Aí sim você quer fazer sua campanha. E o nosso partido PRTB teve a grande preocupação, através do nosso presidente nacional, o Levi Fidelix, através do Jimmy Pereira e através de você, nosso presidente regional, de não usar essa verba. É uma vergonha os partidos que estão usando essa verba agora, verba essa que deveria estar toda empregada na saúde. Nós temos aí o presidente Bolsonaro fazendo um trabalho exemplar de incentivo, de buscar, o general Mourão acompanhando, e nós temos que fazer a nossa parte. Qual a nossa parte? A nossa parte, olha, essa verba vai lá para a saúde. São 2 bilhões de reais, é muito dinheiro. 2 bilhões de reais. Para desperdiçar em campanha. Ah, não, mas aqui nós temos que fazer a campanha. Você sabe por que surgiu esse fundo eleitoral? Porque as empresas chegavam e faziam o seguinte: olha, eu tenho um candidato tal, eu vou ajudar o candidato, vou investir na campanha dele.
Ah, você vai investir? Então você é uma pessoa muito boazinha? Não, não era bonzinho, não. Ele estava colocando dinheirinho dele lá em cima do... Dinheirinho não, dinheirão. 75, era uma fortuna. Toda a campanha eleitoral dos poderosos tinha showmício, era uma festa, né, aquele negócio. Era muito gasto. E as pessoas achavam que aquele gasto com aquele candidato, com aquele cantor, era porque aquele candidato ia ser bom. Não, muito pelo contrário. Essa verba saía de uma empresa, viabilizava a campanha daquele candidato, mas ele já estava pensando naquilo que ele ia ganhar depois. Tá? Então, foi feita essa lei, que é uma lei de fundo eleitoral, verba essa que sai do nosso tesouro, né, do Tesouro Nacional, e a verba que vai para o tesouro são os impostos. Perfeito. Após isso, se destina para os partidos e se destina para os candidatos. Nesse momento agora, 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. O nosso presidente do PRTB, a qual nós somos candidatos a vice-prefeito e a prefeito, pré-candidatos a prefeito Eugênio Veloso, pré-candidato a vice-prefeito, professor Godoy. O nosso presidente do partido, Levi Fidelix, tomou a iniciativa junto com o general Mourão, que é a âncora do nosso partido, e resolveu fazer o seguinte: nós não queremos essa verba. Nós não queremos essa verba. Isso é uma afronta à sociedade. Se está cortando verba das empresas, cortando verba do cidadão, então para que nós vamos utilizar essa verba? Essa verba, a nossa parte, vai voltar para o Tesouro e ser empregada na saúde. É muito dinheiro. Eu vou só lembrar para vocês aqui, 2 bilhões de reais, e ele se fala o seguinte, me perguntaram esses dias, para onde vai a verba que é devolvida? Que é uma preocupação das pessoas. Se vocês devolveram a verba de vocês, vai para onde? Volta para o Tesouro. A partir do momento de voltar para o Tesouro Nacional, quem vai fazer a aplicabilidade dessa verba é o próprio Tesouro. Então, isso que é importante que vocês saibam. E eu quero novamente bater nessa tecla. Essa lei foi criada com o objetivo de que empresas não investissem no candidato para colher na frente. Tá certo. Nós sabemos que mesmo assim a coisa tá feia no nosso país, de um trem do encardito que baixou aqui, que é o trem da corrupção. Baixou no Brasil. Continua se tendo muito, mas uma hora isso vai acabar. E exemplo o PRTB tá dando. Exemplo, o PRTB está dando. É isso que eu quero que você fale, que você pense na hora que lá para frente, se for pensar na eleição, o PRTB está dando esse exemplo. O Eugênio Veloso está dando esse exemplo. Nós estamos dando esse exemplo. Qual o exemplo? Não usar essa verba pública. Coloca isso na sua cabeça. Pensa nisso. PRTB não vai usar a verba pública. Ele quer que essa verba volte seguindo os valores do nosso partido, partido. Pátria e família em primeiro lugar, pensando na pátria e na família brasileira. Porque essa verba que poderia ser destinada para a saúde, vamos dizer que para a saúde já esteja com verba sobrando aí, já tem dinheiro saindo pelo ladrão, mas essa verba pode ser útil para o segundo problema que a saúde está gerando, que é o quê? O comerciante que está fechando as portas porque não está tendo acesso a essas medidas aí do Ministério da Economia, tá? Medidas de apoio ao micro e pequeno empresário, ele não está conseguindo ter acesso. E aí, muitas vezes, está tendo acesso tarde demais. Então, o que precisa? Que o governo dê mais sustentação, dê mais apoio, para que o banco flexibilize as regras. As regras ainda estão muito duras ainda para o comerciante comum que está tentando acessar e não conseguiu ainda. Pronamp, por exemplo, que é uma verba nova agora que saiu, foi editada agora uma nova lei de apoio às empresas que pode fazer um levantamento de caixa de 30% do faturamento do ano anterior. Isso é uma coisa que nunca aconteceu no nosso país anteriormente. É excelente essa verba, mas na prática ainda não conseguimos ter acesso aos pequenos empresários, porque ainda tem aí uma barreira de entrada grande. Precisa flexibilizar, precisa conseguir alcançar o comerciante que está precisando, para a gente não ficar vendo aí nas matérias empresas fechando, empresas de 40 anos fechando, mandando embora seus funcionários todos, sim, porque infelizmente não conseguiu acessar a verba, não conseguiu acessar o capital de giro que está sendo disponibilizado pelo governo federal. Então tem que flexibilizar. Flexibiliza como? Com o governo garantindo. O governo garante o financiamento para o banco flexibilizar. Para o governo fazer isso, precisa ter o quê? Caixa. Precisa ter segurança de que a conta vai fechar no final. Então, 2 bilhões faria uma grande diferença. Nossa senhora. Daria ao nosso governo mais poder de fogo. Daria um suporte para os empresários. Para as empresas manterem os seus empregos, entendeu? Para as questões lá no Nordeste, ter mais ação na saúde. Eu vou... Olha só, vocês vão me desculpar, mas eu não posso deixar de falar isso. Eu vejo, assim,
esses ambientes de esquerda, viu, gente? Tem que falar sobre essa história. Os partidos de esquerda, eles abrem a boca, os apaixonados pela esquerda abrem a boca para falar que, não, mas é de esquerda, que pensa no povo, que pensa no cidadão. Aí você vai olhar na hora da verdade, na hora da onça beber água, que eles têm que mostrar que eles estão a favor do cidadão, nada. Nada. Nenhuma manifestação sobre o não uso da verba pública, da verba eleitoral. Então não fale mais nada. Vamos fazer nosso dever de casa como o PRTB está fazendo, como nós estamos fazendo. Não vamos usar essa verba pública. Não vamos usar a verba do fundo eleitoral, porque nós entendemos que ela deva ser destinada ao país, ao cidadão, no nosso caso, a nossa cidade maravilhosa de Itaperuna, ao cidadão itaperunense. Tá bom? Esse era o desabafo que eu queria fazer hoje, que todo dia eu vejo essa história e fico assustado dos outros partidos não abrirem mão do fundo eleitoral. Olha, e vamos tocar. Vamos tocar, isso aí, mas a gente está dando exemplo, basta o cidadão observar, o eleitor, e saber o que é para o futuro da nossa cidade. Tá bom? Então vamos seguir para frente. Aqui eu estou querendo interagir, tem pessoas perguntando, tem a Flávia Pires, fez uma pergunta, depois reforçou se a gente não vai interagir, mas eu infelizmente, na minha publicação aqui, eu não estou conseguindo acessar no celular. Eu gostaria de ver aqui, ia pedir aqui para o nosso Lombardi passar uma lista das pessoas que até agora participaram. Isso aí. Tá? Para a gente poder aqui agradecer a participação de todos. A pergunta da Flávia, que perguntou por que a gente não interagiu, na minha conexão aqui, começou a aparecer as participações depois do comentário que eu vi na tela ali. Estou vendo só depois sobre o canil municipal e castração grátis, é muito importante. Esse é o comentário do Nicomedes Martins. Um abraço, Nicomedes. Nicomedes, tá? E realmente é um trabalho que a gente vai desenvolver aqui, canil municipal e castração dos animais. A Flávia quer que eu fale sobre a questão da minha passagem pelo poliesportivo. Pois não, ótimo. Não, Flávia, eu acho que seria um tema longo, até porque nós tivemos 2 momentos de passagem. Logo aqui que nós chegamos em Itaperuna, as pessoas tratavam o poliesportivo como um elefante branco. E, na realidade, a gente tinha uma preocupação muito grande em transformar ele naquilo que ele é, que é um centro de esporte, que é um altar do esporte. E assim nós fizemos todo um trabalho, caminhamos, avançamos gradativamente e conseguimos, logo no primeiro ano, sem nenhuma verba, nenhuma estrutura, tirar o que era zero do poliesportivo, de frequentadores, e deixar naquele primeiro momento 2.000 pessoas. Mas assim... E assim foi caminhando, mas não era só isso. Eu me lembro que quando nós chegamos lá, a piscina do complexo poliesportivo, ela não tinha água, não tinha, ou seja, era frequentado por sapo, perereca e tudo mais. E a própria entrada das pessoas, eles não sabiam onde tinham, porque era muito capim, muita coisa. A gente conseguiu, naquele primeiro momento, acabar com essa história e transformar naquilo que ele era no local. Graças a Deus, a gente teve uma gestão ali com pouquíssimo recurso. Estou falando na questão do primeiro momento. No primeiro momento nós tivemos lá já na Funita. No segundo momento, a gente continuou a manter os alunos, graças a Deus, mas eu prefiro não dizer nomes, mas nós não tivemos em nenhum momento apoio do então prefeito, no nosso segundo momento lá, nem para comprar papel higiênico. E mesmo assim, a gente conseguiu manter o poliesportivo funcionando, com cerca de 2.000 pessoas dias, cada um fazendo o seu esporte na quadra de basquete, na pista de atletismo. É claro que ainda com as instalações bem precárias. Mas a grande tristeza que eu tenho, Flávia, não sei se você sabe disso, mas no momento oportuno a gente pode vir aqui mostrar. Nós tivemos uma oportunidade, antes da Olimpíada, de transformar o centro poliesportivo num centro olímpico e paralímpico para as equipes de aclimatação. Isso foi feito, nós conseguimos publicar, fomos a Brasília, então o ministro, não me lembro, através da ajuda e do apoio do deputado Vitor Paulo, que foi meu atleta no Exército, levamos lá todo o projeto, demos entrada e a coisa caminhou. Infelizmente não andou. Um dia eu recebi um recado desse mesmo deputado, falou: Godoy, a coisa não vai andar porque o seu prefeito não liga para cá nem um dia para acompanhar. Você hoje aí é o sargento, quem tem que ligar ao prefeito. Assim parou. Foi uma tristeza muito grande, mas nós temos isso em registro, está conosco, a gente pode mostrar isso publicamente a vocês. Mas eu sou muito grato dos momentos que eu tive no poliesportivo, onde na época que a gente esteve lá, conseguimos despertar nas pessoas o carinho por aquele local. Hoje eu vejo que ele está muito bem cuidado, tem uma estrutura, inclusive, de financiamento melhor, muito melhor do que na minha época. Mas eu fiquei muito feliz nos momentos que eu estive lá. A gente tem muitos registros disso que acompanhavam, então
foi muito bom. Mas obrigado aí pela lembrança. Talvez a gente poderia ter feito muito mais se tivesse muita ajuda, ou um pouco de ajuda das pessoas que estavam na gestão municipal. Isso foi quando, professor Godoy? No primeiro momento foi na época, eu sou péssimo de data, foi 2002, 2004, depois no segundo momento do governo anterior. Sim, no governo subsequente. Teve o governo do senhor Cláudio, depois o governo, foi no governo do Jair, para ser mais exato, que nós pegamos o poliesportivo zero e levantamos. No governo do seu Cláudio nós saímos, fomos expulsos de lá, porque as pessoas tinham uma coisa engraçada aqui em Itaperuna. Eu fazia aula, não tinha nada a ver do meu projeto Godoy com a questão com a questão da minha função como professor da faculdade e diretor municipal de esporte. Mas quando se mudou a gestão, como o meu projeto era gratuito, e as pessoas me ligavam a um outro gestor público, falou que eu não podia ficar lá, que lembrava do gestor. Eu falei, mas meu trabalho aqui é de graça, estou fazendo isso, faço isso há muito tempo. Não pode ficar. Eu fui expulso. Fui expulso do poliesportivo. Aí levei meu pessoal para o Itapuã, depois levei para Capil. A gente ficou rodando, onde as pessoas não recebiam, mas nós não paramos o serviço. Sim. Lembrando que esse trabalho começou lá, sim, e nós atendemos até hoje, continuamos a atender cerca de 8.000 pessoas. Perfeito. Graças a Deus. Mas é uma pauta, um dia a gente vai ter um dia todo para falar muito sobre bom. Isso. Parabéns, a gente sabe dessa história aí, que foi, vamos dizer, a revitalização, né? Do início da história. Do poliesportivo, que aí a partir daí ele poderia ter tido até uma projeção muito maior. Muito maior. No segundo momento, não voltou e não no teve. segundo momento não teve nenhum. No segundo momento, as pessoas sabem que estavam comigo lá, a equipe que trabalhou comigo, me lembra aqui do Lucas Valeriotti, que está aqui conosco, ele lembra muito bem, a gente tirava do bolso para poder comprar papel higiênico e mostrava então ao gestor, eu não gosto de citar nomes, ou então prefeito da época, prefeito, eu tenho que detectar a demanda aqui, tá aqui, eu estou te apresentando, você vai, não tem, ou seja, a gente teve uma luta danada e sempre aquela coisa, não, mas o senhor poderia estar muito melhor. Muito melhor. E aí, mas ainda pode. Não, agora nós temos a certeza que nós vamos fazer o melhor para aquilo, vamos transformar ele num centro olímpico e paralímpico, porque agora será a nossa gestão diferente. Obrigado, perfeito, Flávio, pela lembrança e pelas críticas. Perfeito. Então, pessoal, queria aproveitar e agradecer aqui Jorge Mendes, pré-candidato a vereador pelo PRTB, Lucas Valeriotti, também pré-candidato, Denísia, um abraço, Denísia, Adriana Fontes, pré-candidata a vereadora também, Grace Fontes, Valéria Godoy. Oi, Valéria, tudo bem? Um beijo, querido. Hernani, Dona Vilma, Juliana Teixeira, minha irmã, um beijo, Sueli Alves, Flávia Pires, muito obrigado pela contribuição, pela participação, Demilson, meu amigo das Casas de Bahia, um abraço, Juninho Valeriotti, Carlos Américo, posso falar um pouquinho do Carlos Américo? Um grande abraço, Carlos Américo. Nós temos um núcleo do Botafogo em Itaperuna, em Porciúncula, ele é o responsável do nosso núcleo do Botafogo, que é a nossa escolinha de futebol lá em Porciúncula. Um abraço, Carlos Américo, obrigado aí. Muito bom. Nicomedes, um abraço. Isso aí. Glauciano, Madalena Campos, Carla, Luiz Carlos, e muitos outros que estão participando aqui, que a gente está anotando aqui. Rodrigo Oliver, um abraço. Ô, Rodrigo, beleza. Obrigado, grande abraço, Rodrigo. Então, seguindo aí nossa pauta, ontem a gente teve uma audiência pública que foi fechada, né, para falar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. Tá? Então eu assisti à audiência pública e observei que a pauta ficou em torno de acessibilidade. A gente tem falado a respeito da acessibilidade do município e a gente precisa realmente de atenção para acessibilidade, para rampas de acesso, para padronização das calçadas, fiscalização disso de uma forma geral. Né, e precisa ter esse acompanhamento. E também girou em torno da coleta seletiva. A gente também vem falando sobre isso. Tem um movimento em Itaperuna trabalhando sobre isso. Um abraço aí para o Francelino, que está liderando esse movimento. Isso, muito legal o trabalho deles. É um trabalho de pontos de ecoseleta, né? Isso. Recolhe de lixo, ecolixo. Coleta seletiva. Coleta seletiva, ecoponto. Mas o que eu observei é que não foi falado exatamente sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, assim, de uma forma mais ampla, oferecendo inclusive o aprofundamento dessas questões, com medidas... Me permita, na verdade foi só o título. Foi basicamente isso. Foi chamado para uma nova audiência, porque pelo que eu compreendi vão ter algumas audiências públicas que estão sendo fechadas. Dia 1º de julho, então já fica aqui informado que 1º de julho tem a nova audiência pública para tratar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que eu acho importante a gente ressalvar aqui
e poder pedir, fazer esse movimento, já que a gente está tendo um movimento para a coleta seletiva, que eu acho importantíssimo, é o primeiro passo, a gente pode também aqui aprofundar o caso falando do aterro sanitário. Sim. Itaperuna precisa do aterro sanitário, não pode ter um lixão, não é? A céu aberto, lixo orgânico a céu aberto, gerando aquele churume ali, aquele cheiro ruim, e isso daí não é positivo para o nosso município. Na passagem de Vargem Alegre, na passagem que a gente passa para ir ali para as propriedades rurais do nosso município, que a nossa cidade ela é integrada com o campo, Itaperuna, do centro de Itaperuna, em 10 minutos você chega em zona rural, para qualquer direção que você for, saindo do centro de Itaperuna, do miolo daqui da Avenida Cardoso Moreira, para qualquer direção que você for, em menos de 10 minutos você está na zona rural. Não é verdade? Sem dúvida. É uma cidade integrada com o campo e precisa ter essa atenção. Então, num determinada saída da cidade, onde fica lá o lixão, e é triste a gente falar isso, na cidade tem um lixão, né? Tem um lixão lá. Deveria ter ali uma área que a gente pudesse fazer o tratamento desse lixo, um aterro sanitário, que pudesse ser projetado isso para o futuro. O que isso vai virar? Essa área poder ser uma área útil no futuro para a cidade. Né? Não pode se construir em cima, mas pode ser uma área útil. Sim, com certeza. Uma área com jardins, uma área aberta e bonita, que não desvalorize a passagem de quem está indo para sua propriedade. E que aquilo ali atrai animais. A vizinhança, né? Atrai ali urubu, roedor, né? A serpente. Atrai ali animais para a região que se prolifera para todas as propriedades rurais ali do entorno. Então isso é um ponto negativo para a nossa cidade. Então a gente faz aqui o pedido para que se acrescente. Já que a gente está discutindo coleta seletiva, a gente tem que discutir de uma forma geral o lixo. Para onde vai? Né? A coleta seletiva, beleza, é uma parte do lixo que vai se diminuir lá na degradação do meio ambiente e tudo mais. Mas aí, em compensação, fica aquele lixo ali orgânico, maior ainda a concentração. E isso gera ainda mais proliferação de contaminação, né? Do solo e do ambiente como de uma forma geral, atraindo animais, muitas vezes, que são nocivos, né? À convivência com o ser humano e com a propriedade rural. Tá bom? Então, maravilha, falado isso daí, vamos aprofundar. Dia 1º de julho a gente vai falar novamente sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Sim. Esperamos que tenha mais detalhes. Esperamos que se aprofunde o caso do aterro sanitário, tá? E que se aprofundem também as leis, que se tragam as propostas de fato. Não é para a gente ficar apenas aí discutindo subjetivamente. Né? Temos que ter ali uma proposta ali de lei do vereador, qual seja, para que a gente possa entender o que está sendo legislado, o que está sendo votado. Está sendo votado a coleta seletiva. Beleza, mas como? Como que vai ser essa coleta seletiva? Ela vai ter um pagamento? Quem paga essa conta? Quem paga essa conta? Para onde vai destinar essa coleta seletiva? Entendeu? Isso vai ser explorado pela iniciativa privada? Vai ser uma licitação? Como é que funciona, né? Então a gente tem que aprofundar o caso, trazer uma coisa mais concreta. Isso aí eu peço que os vereadores tenham esse cuidado. O apelo da população é que se tenha coleta seletiva, mas cabe aos vereadores definirem o como vai ser isso, certo? Que se apresente uma lei para a gente poder analisar o que está sendo votado, os vereadores poderem julgar e darem suas opiniões, qual é o voto de cada um. Tá bom? Beleza, isso aí fica aí a dica para um vereador poder apresentar uma proposta de lei regulamentando como seria essa coleta seletiva em Itaperuna. Certo? Tá bom. Vamos lá. Aprofundar aí, falando aqui da lei de diretrizes dessa audiência pública, deixa eu ver aqui qual foi o outro aspecto. Já falei da acessibilidade, né? Beleza. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a questão nossa do outro tema, que a gente não vai poder aprofundar muito, por isso a gente tem 3 temas aqui, porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias realmente ficou faltando ali conteúdo que deve ser na próxima audiência pública, no dia 1º de julho, que será apresentado aí mais detalhes. Então aí a gente vai aprofundar o caso aqui da nossa região de agropecuária e agricultura, tá? Pecuária. A nossa agropecuária e a nossa agricultura aqui em Itaperuna, nossa pecuária, né? Que a agropecuária já é tudo, né? Aí. Pois é, a nossa pecuária e a nossa agricultura, tá corrigindo o tema, em Itaperuna, ela sofreu muito nos últimos anos, né, professor Godel? O senhor
que tem a origem do campo, na realidade, filho de produtor rural, irmãos produtores rurais, isso, com certeza. Filho veterinário. Neto, isso, filho veterinário. Bom, na realidade isso é um tema que precisa de muito mais detalhe. Sim. Mas eu vou fazer uma pequena recordação da minha história de vida. Na verdade, a minha origem, meu pai é pecuarista, e meus avós, eu sou descendente espanhol, eles vieram lá de Mérida, na Espanha, e aqui teve um momento em Itaperuna, Eugênio, que era campeão do café, da produção de café. Eu sei dessa história. E as coisas foram avançando. Então, por isso que eu estou falando, são tópicos específicos que a gente tem que falar com detalhe. Itaperuna foi o maior produtor de café do Brasil. Sim. Eu sei que durante no Rio também foi muito tempo e tal, mas era assim. Aí teve um momento do incentivo do governo federal para que todos os produtores de café queimassem os cafés. Eu me lembro que meu avô sofreu isso no momento. Depois, Itaperuna também tinha uma tradição em arroz, olha que interessante. Depois Miracema ficou sendo abastecendo arroz, e Itaperuna também teve um momento com arroz. E mais para frente, onde eu já tive a oportunidade de trabalhar, porque ali em torno dos 12 anos de idade, nós ajudávamos o campeiro em casa a tirar leite. Tirava na munheca mesmo, entendeu? Na nossa família, por exemplo, meu pai, conhecido na cidade como Filhinho Mariano, a nossa produção é em torno de 500, 600 até 1.000 litros dia. Mas a gente começava a tirar, eu acordava às 3 horas da manhã, né, pegava lá o cavalo, pegava as vacas, eu e meus irmãos, meu irmão Nicomedes, meu irmão Neildo, que as pessoas chamam de xerife, depois veio o Neildo, que já falecido, está com o Papai do Céu, e agora o Neilo, que é o veterinário de casa, mas ele já pegou uma época melhor, já está mais fácil. Sim. Mas o produtor de leite é um homem sofrido, entendeu? Itaperuna tem essa cultura que a gente vai falar do leite agora. Isso. Itaperuna já teve aqui a maior cooperativa de toda a região, era uma das 3 maiores do Brasil, a cooperativa de leite de Itaperuna. Inclusive a festa. Chegou a ter aqui recolhimento de leite de 220 mil litros de leite dia em Itaperuna. Então, só para falar um pouquinho. Hoje não tem 2, 3 mil por dia. Infelizmente. Agora, o que eu ia dizer, que para completar o que você está dizendo, que o produtor de leite, produtor rural, é sofrido. Tem uma vida é isso que eu estava dizendo. Então, mas por que, assim, só para completar, realmente eu não estou entendendo, eu queria fazer aqui um desafio para quem sabe me responder essa pergunta. Por que Itaperuna se paga o leite tão baixo para o produtor rural? Por que é tão sofrido? E sempre foi assim, teve essa tradição. Eu só para complementar aqui, porque eu acompanhei, na época, a gente tirava o leite, eu acompanhava o campeiro, acompanhava meu pai, a luta que se tinha. Vocês não têm noção, que é chegar no curral às 3 horas da manhã, começar a tirar leite, na munheca, tipo assim, não tem chuva, não tem sol, não tem final de semana, não tem Natal, não tem Carnaval, não tem nada disso. Eu me lembro que tinha vezes que estava lá chovendo pra caramba, você pegava o gado, levava as vacas pro curral, começava a tirar leite, daqui a pouco a vaca estava rabada na sua cara, aquele monte de merda, aquele trem judeu de urbano. É um sofrimento, mas as pessoas vibravam com isso. A Itaperuna conseguia se erguer no cenário estadual e nacional como produtor de leite, e hoje não tem mais. Entendeu? E é uma coisa... Desculpa, agora eu estou pedindo para poder ver os comentários ali do dia 1º de julho que você falou. Desculpa te interromper. Não, tudo bem. Só para lembrar, que Itaperuna tinha essa tradição no leite, o que eu vi. E os produtores vibravam com isso, as famílias viviam disso. Era um orgulho você chegar na Capil, você entrar, você estufava o peito, assim, sou associado da cooperativa, entendeu? Então tinha alguns benefícios que eram importantes para o produtor, e a cooperativa, ela mandava muito leite para Leite Glória, que produzia para todo o Brasil. Eu me lembro que eles falavam que o trem passava em frente ali, era um trem com termoquim. Né, pegava-se o leite, levava dentro do trem, o trem já partia para o Rio de Janeiro, para a capital. Então tem tantas histórias, e depois, infelizmente, veio acabando. As cidades circunvizinhas que tinha aí a sua cooperativa, o seu grupo de associados em outras produções, em outras empresas, compravam leite, e Itaperuna mudou, virou corte. Hoje nós temos uma história do corte, que também precisa assim, de um investimento específico na informação. Esse dia a gente estava conversando com o seu Wilson, eu queria mandar um grande abraço para ele. Um abraço, seu Wilson. Ele para todas as pessoas que estão no ramo do campo aí, na questão da pecuária, o que falta em Itaperuna hoje, ele me disse o seguinte, e ouvindo outros produtores, ouvindo meu irmão que é veterinário, meu filho que é veterinário, o que falta é informação.
O que falta é informação, é mostrar para as pessoas como que ele pode fazer o melhor gado de leite, como ele pode fazer o melhor bezerro, qual o melhor capim que ele usa, trazer para cá informação e trazer subsídios para que esse produtor, para que esse campeiro, para que esse fazendeiro consiga fazer reerguer de novo o que era Itaperuna na época do leite, o que é Itaperuna na época do corte, para nós termos assim uma identidade com a nossa cidade naquilo que nós produzimos. Nós, infelizmente, hoje, a gente não tem muita identidade daquilo que nós éramos anteriormente, sim, que era uma história da agropecuária, da agricultura e da pecuária. Sim. Entendeu? E você pode agora passar os dados para as pessoas avançadas. Eu até queria completar sobre o seu Wilson, com 84 anos de idade, é uma pessoa que me surpreende toda vez que eu estou junto, que eu sou muito admirado pelo entusiasmo dele. Ele quer fazer para o Itaperuna. E ele estuda até hoje, maçaroca de papel, de livro, sobre técnicas agropecuárias. E pecuária, principalmente, que ele gosta de acompanhar. Isso aí. Mas agropecuária de uma forma geral. E aí, conversando com ele, a gente vê realmente que se confirma isso, que precisa trazer a tecnologia, a técnica e a inovação para o homem do campo, porque a gente perdeu a identidade. É isso aí. Mas a gente pode manter a identidade específica de uma produção. Não tem mais agora a produção do leite, especificamente como força, não tem mais o café, não tem mais, o que eu posso dizer, café, leite... Arroz. O arroz que o senhor falou. Milho. Não, o tomate que também foi forte. Tomate que pertinho, gente. Pois é, mas... O que aquilo lá não tem aqui? O tomate também se perdeu. 10 não tem mais isso, mas pode ter diversificado essa cultura do homem do campo integrado à cidade. Multicultura. Que sejam produções de alta produtividade. Né? Que as pessoas possam subsistir, sobreviver no campo com a sua produção. Que ela tenha rentabilidade ali, lucratividade, que seja sustentável o seu meio de viver, certo? Que é um meio bonito, é louvável, é um orgulho para a família, conviver ali, como falou, levar o seu leite, fazer aquela produção que faz sentido para a vida da pessoa. Com certeza. Não é? Porque a gente, na vida profissionalmente, quando a gente encontra a missão, por que a gente contribui para a sociedade, isso passa a ter um valor enorme. E o produtor rural, ele contribui para a sociedade de uma forma imensa. Não é isso? 1 litro de leite que a gente compra aí no mercado, ele sai de lá da vaquinha lá e ele sustenta a nossa família. Só para as pessoas saberem. Isso é bonito para caramba. Fala para eles qual é o valor do litro de leite hoje que o produtor vende à cooperativa. R$1,25. R$1,25. Aí você vai... Quanto custa uma garrafinha de água? Pois é. Quanto custa uma garrafinha de água? A garrafa de água são R$2. 1 litro de leite... R$2 num lugar barato. Barato. Né? 1 litro de leite, R$1,25, você tira desse litro de leite manteiga, queijo, soro, não se perde nada. Sim. E o leite? Agora eu tenho um dado aqui para trazer. Olha só que interessante. R$1,25 está pagando leite aqui em Itaperuna. O caminhão que passa não dá para sobrar o leite para fazer queijo. Aqui a cooperativa hoje de Itaperuna não produz queijo, só produz o leite e não dá conta para vender, para atender a demanda. Sim. Tá? Pagando R$1,25 ao produtor. O produtor perdeu o interesse, parou de produzir ou está vendendo em outros lugares que pagam um pouquinho melhor. Agora aqui perto, a uns 150 quilômetros, 100 quilômetros daqui, o leite paga para o produtor rural R$1,60. Sabia disso? A fábrica ali de leite, ou a associação, que tem agora algumas concorrências. Como eu vinha dizendo, Itaperuna era uma capil, né? Era gigantesca, era uma das 3 maiores do Brasil e tinha um certo monopólio de mercado. Então ela botava o preço lá embaixo, pagava o que queria, o produtor não tinha para quem vender. Hoje mudou essa realidade, tem outras opções para vender, muitas vezes mais distantes. Mas Itaperuna permanece pagando R$1,25 e não dá conta de atender a demanda. Aí você vê o produtor daqui indo ali vender lá. Não dá para entender não isso. Dá, entendeu? Então tem alguma coisa aí da engrenagem que não está rodando. Aquilo que a gente fala de vez em quando, que parece que a engrenagem emperra ou às vezes roda para trás. Então a gente tem que enxergar isso daí e entender. Por que, primeiro, o produtor é tão pouco remunerado pela sua produção em Itaperuna, de leite principalmente? E segundo, será que não dá para achar uma solução para isso? Né? Fazer a engrenagem girar melhor, valorizar de alguma forma e otimizar, né? Na venda, aumentar a margem, ou aumentar, vamos dizer, na escala. Não precisa aumentar, mesmo que você perca mais. Se você aumenta a escala, você mantém a sustentabilidade do negócio, aumenta vagas de emprego, aumenta
alimentos, pessoas no campo, a sustentabilidade das pessoas. Incentiva a compra, das né, famílias. Que o poder público venha comprar do produtor, como tem algumas ações que são feitas, que vem destinar esse leite às escolas públicas, às nossas escolas. Você faz rodar, exatamente, diminuindo custos, porque você já tem o seu cliente certo, né? Então você não precisa distribuir, diminui no frete, diminui às vezes na embalagem, o custo, então você diminui da outra ponta para poder manter as margens de repente e beneficiar o produtor rural. Então, várias ações, né? Eu não estou querendo aqui inventar aqui uma mágica, um milagre, mas pode ser estudado, porque para mim não faz sentido pagar menos, sei lá, do que... Deve ser o valor talvez menor que se paga no estado do Rio de Janeiro. Então eu queria saber essa resposta aí. Se alguém puder me responder por que em Itaperuna o leite é tão pouco valorizado, por favor, comenta, depois eu vou poder ver e a gente vai ter essa informação melhor. Na sexta-feira eu vou fazer uma live mais específica sobre isso com o senhor João Manuel, que foi presidente da Associação de Produtores Rurais de Itaperuna. E a gente vai poder aprofundar o caso. Outra coisa interessante é que aí... Muita história para contar. Muita história bacana, a gente vai poder falar bem sobre isso. Uma coisa mais interessante que a gente estava falando sobre a produção. Você me falou para eu passar os dados, né? Então, o que eu tenho para informar aqui é o seguinte, como a gente perdeu aquela coisa de café muito forte, o arroz muito forte, ficou agora mais multiproduções, né? Multiculturas. Né? Obrigado, professor Godoy. Então, o milho que foi produzido no último ano, aqui, as culturas que a gente tem aqui que foram mais expressivas: milho, cana-de-açúcar, arroz, café, tomate, feijão, mandioca e banana. Foram as mais expressivas, sendo pouco, tá? Tivemos pouca produtividade aqui, poucas áreas plantadas. Diminuiu muito as áreas plantadas, porque o que entrou mais aí é pasto. Né? Pasto para gado de engorda. Tá? Gado de corte. Gado de corte. Que hoje está todo mundo voltado para isso. A questão da rusticidade no gado que vem para cá e tal. Exatamente. Não tem tanto detalhe como fazer o gado de leite. Isso que, Agora, o que pode melhorar nisso? Diminuir áreas, trazer a técnica para o solo ser mais fértil, ser mais produtivo o gado de corte e poder sobrar áreas melhores para a agricultura também. E encontrar vocações, inovar e trazer para o campo isso daí, uma nova cultura que possa surgir, por exemplo, de frutíferas, que eu não vi nessa listagem aqui nenhuma produção expressiva de frutas na nossa região. Tá bom? Isso é uma vocação que a gente tem e que a gente tem que fomentar, explorar. Não é isso, professor Godoy? Beleza. Pessoal, queria falar mais um detalhe sobre a live de ontem, que a gente estava falando também de animais abandonados, né? Eu acho que isso é um ponto, acho que a gente tem que aprofundar. Gostaria de sugerir para a lei de diretrizes orçamentárias, porque a gente não precisa entrar no governo para fazer essa mudança. Não, claro. Na lei de diretrizes orçamentárias, por favor, vereadores com mandato, por favor, sugiram aí uma lei de criação de um canil municipal e castração dos animais, gratuita para os animais todos, porque Itaperuna tem muitos animais abandonados. Isso está aumentando ao ponto de a gente ver aí boi solto na rua, cavalo, porco, não é? Cachorro, tem um pouquinho que eles todo dia para ali, está dando até autógrafo, todo dia, isso é uma beleza. Então a gente precisa ter esse cuidado, porque pode acontecer até um acidente. Temos que ter um canil municipal e, sei lá, uma área para recolher esses animais aí maiores. Ontem o Leandro... Um curral municipal, não sei. Não, tem uma área pública de um pasto onde as pessoas levam os animais abandonados e deixam estou falando que da equino, bovino, deixam lá e depois a pessoa vai lá e paga uma multa. Isso eu vi porque quando eu estava no pódio esportivo, as pessoas achavam que aquilo tinha que deixar as vaquinhas para lá. Até eu falei isso com o Leandro. Era um pasto comunitário. Eu cheguei, no primeiro ano que eu cheguei lá foi uma luta. Sim. Uma luta. A pessoa que falou deve lembrar disso. Nós chegamos lá, aí o que acontecia? Eles tinham por hábito deixar, a gente abria para as pessoas irem fazer sua prática esportiva e nas regiões anteriores, como aquilo era considerado abandonado, eles deixavam as vacas, opa, que beleza, coloquei as vacas no pasto do posto. E as vacas vão comer graminha hoje. Graminha, nada. Então foi variar o cardápio. Foi algumas situações bem difíceis que nós passamos lá, inclusive tendo que ter desgaste com o próprio proprietário, né? Eu falei com ele, meu amigo, isso aqui só vaca não pode entrar aqui, isso aqui é um complexo poliesportivo. Ele chegou ao ponto e falou comigo, professor, minha vaca não sabe ler.
Muito bom, muito espirituoso, né? Foi. Depois ele ouviu uma boa resposta também numa sala fechada, com tranquilidade. E no instante a vaquinha aprendeu a ler, tá bom? Mas olha só, aí tinha essa guerra todos os dias com eles, até que depois eles entenderam. Mas continua um gado solto na cidade, na região ali do Poço Fundo. É preocupante, Eugênio. Nós já tivemos vários acidentes aqui, ontem eu falei sobre isso, Sim. que os carros batem na vaca ou no cavalo, morre o animal, morre as pessoas, e deixa pra lá. Sim, e outra Aí coisa, que o dono não aparece. o dono não aparece. Não, no Eu caso vou te desse- falar, e o dono produz muito leite, que é muita vaca, e as vaquinhas já sabem os caminhos, vão. São vaquinhas parece de leite, né? São vacas São de vacas leite, a gente chama boas. de mestiça, né? Sim. E elas estão ambientadas lá com o povo, já estão domésticas. Não tem então- nenhuma que acompanha a corrida, não, professor? a corrida que eu não. ouvi ontem do Ganso, né? Do Que ganso. acompanhava. O ganso- O cachorrinho que acompanha, O parece. cachorro acompanha. É a menina do seu João, um grande abraço pro seu João aí. Mas isso é uma preocupação muito grande. Aí você me perguntou da fiscalização. Tem a fiscalização. Tem um pasto Sim. público. A pessoa recolhe o animal, o cavalo, recolhe a vaca e leva lá para a questão do pasto público. Aí o cidadão vai lá e paga uma taxa e tira. Aí depois salta na rua de novo, pega, entendeu? Tem que criar. Ontem as defensoras dos animais falou comigo o seguinte: o problema não é a lei, o problema é a fiscalização da lei e fazer isso acontecer de fato, de verdade, que as pessoas realmente sejam orientadas para que não sejam punidas. E quando Sim. descumprir a lei, que sejam punidas ao rigor da lei, para ser um Sim. exemplo, e que se pare de ter esses animais soltos. Então, foi muito Tem legal. que ser um rigor da lei que não seja mais rigoroso do que o valor do animal, senão ele não aparece também. Tem que ser um rigor da lei que ele venha e tem interesse em pegar o animal Não, mas de volta. tem que já dizer uma finalidade. Se você não aparecer, tem isso também. Sim. Se a pessoa não aparecer durante X dia, ele perde o poder sobre aquele animal, que pode ir a um leilão para ser negociado, ou, no caso específico do gado de corte, para um frigorífico, ou então no animal de trabalho para uma Sim, propriedade. Entendeu? exatamente. Coisa mais ou menos por aí. Tá? Mas eu acho que isso as pessoas, primeiro, gente, sabe uma coisa que eu sempre falo? As pessoas têm que ter disciplina e consciência das coisas. Não pode ficar só contando com o poder público. Não pode ficar só contando com o poder público. É o poder público que vai cuidar do meu cavalo. Igual lá em Raposo, na terra da rainha lá de Raposo, da Maria Paula, as pessoas têm a questão lá dos animais, que tem o turismo, que brinca lá com as crianças e tal, recolhe os animais maltratado, invade a casa das pessoas para pastar. Então, às vezes eles perdem uma oportunidade, até no local onde os animais estão sendo tratados, para depois ir para passear com as pessoas, que as pessoas possam lá visitar, como se fossem bairros específicos. Sim. Entendeu? Eu acho que são temas que a gente pode... nós voltamos no tema de ontem que as pessoas pediram aqui, Sim. mas é um tema importante. Essa questão de Raposo, acho que tem que fazer um estudo lá também para achar a melhor alternativa, né? Para os... não sei como chama, os criadores, né? Os criadores Sim. dos animais, né? Em parceria. Eu sempre falo, professor Godão, uma coisa interessante, a gente falou ontem aqui, e até parabenizando as ONGs, né, de proteção dos animais, tem que ter ali um tripé, né, de apoio, de sustentação da sociedade, que é o poder público, a iniciativa privada e as ONGs. É importantíssimo isso, porque assim a gente consegue alcançar todas as necessidades da sociedade da forma mais acertada possível. Porque uma coisa que eu aprendi na minha vida em gestão, na iniciativa privada, é que a resposta que é sempre certa, é a resposta do grupo. A resposta do grupo está sempre certa. Então tem que se decidir em grupo. Uma pessoa pode errar. 2 pessoas já é melhor, como se diz, 2 cabeças pensam melhor que uma, né? É mais assertivo. 3 pessoas, melhor ainda. Mas quando a gente fala de um grupo multidisciplinar, com especialistas em cada área, não tem como ter a decisão melhor. Não existe decisão errada. Essa é a decisão certa sempre. Tá? Porque a gente consegue analisar todos os prismas da questão. Todos os aspectos da questão são analisados. E aí a gente toma a decisão certa. Então precisa dessa decisão, das decisões, em todas as áreas, com um apoio nesses 3 pés, né? Nesse tripé, que é a iniciativa privada, o poder público e as ONGs. Certo? E cada área dessas também se decide as coisas em grupos, a visão nunca é de uma pessoa só. Então a gente vai ter sempre as melhores decisões para o futuro da nossa cidade. Queria aproveitar para agradecer mais, a gente já está no final, professor. Já passou. Passa rápido. Deixa eu ver essa pergunta aqui, eu volto um pouquinho. Só Quero agradecer as pessoas, vamos ver a pergunta, que é ótima a gente poder interagir.
E o que vocês têm sobre as ETE, Estação de Tratamento de Esgoto? Trabalhei com meus alunos em 2000, isso é da Madalena Campos, tá? Com meus alunos em 2000, no ano 2000, e já falavam que tinha estações no bairro São Mateus, Surubi, São Manuel e Capelinha. Pesquisamos e era só cascata, uma fachada para fingir ter tratamento de esgoto. Pois é, isso aí é uma questão triste, Madalena Campos. Obrigado pela sua participação, pela oportunidade de a gente comentar. Infelizmente, nem todas as gestões públicas seguem valores que a gente tem na nossa proposta de governo, tá? Na nossa proposta de campanha, que é ainda, né, a pré-campanha, que é a transparência. Tá? Não tem transparência. Sequer existe, muitas vezes, honestidade. Porque são coisas diferentes. Uma coisa é honestidade, outra coisa é você ter a transparência. Então, nesse caso aí, feriu as duas regras, os dois valores. Não teve honestidade, falou uma coisa mentirosa, tá? E a transparência já ficou comprometida, né? Quando você foi verificar, era apenas uma maquiagem, né? Parece, pelo que eu entendi, uma maquiagem, uma miragem. Então, uma pena. A gente realmente quer ter a estação de tratamento de esgoto para Itaperuna, porque uma das grandes riquezas do nosso município é o Rio Muriaé. Isso. Nós vamos valorizar o Rio Muriaé, essa é uma proposta nossa. Valorizar muito e poder trazer o grande benefício que é ter um rio dessa grandeza, cortando o nosso município, com suas belezas, tá? Com suas margens bem cuidadas, com a revitalização de uma forma geral do rio e a proteção do meio ambiente. Tá? Do rio, das suas margens e da cidade como um todo. A gente falou na última live que eu fiz aqui com o pessoal da Ecogel, tá? Elite Gel, desculpa, Graziella, são irmãos, Graziella e Gabriel, que são engenheiros de agrimensura e de cartografia, tá? Esses dois engenheiros vieram aqui, a gente comentou a respeito do nosso plano diretor e a gente tratou ali sobre o mapa de zoneamento do nosso município. E ali a gente falou sobre áreas de preservação, áreas de recuperação do Rio Muriaé, que tem no nosso plano diretor e que a gente quer acompanhar isso. Como isso vai evoluir? Tem áreas em Itaperuna que podem ter uma bela floresta, tá? Por exemplo, aqui entre a Vinhosa e a SEAB. Tem uma área verde ali, acredito que seja de propriedade privada. Sim, né? Nós falamos sobre Mas ali pode ser plantado, pode ter ali uma plantação de uma floresta, de árvores. Não só ali, também lá no Morro do Castelo, no Morro do Cristo. No Cristo também pode ter uma área ali preservada para a nossa cidade. Não, tinha a previsão dali de um horto florestal do Cristo, só que tem que não avançou. Pois é, então a gente pode ter isso a gente contempla no nosso plano de governo, tá bom? O Rio Muriaé, e para isso tudo acontecer precisa ter o básico, que é o saneamento básico. Estação de tratamento de esgoto em Itaperuna para ontem, para já. Inclusive, se quiserem adiantar o serviço, por favor, vereadores, na lei de diretrizes orçamentárias que estamos votando, por favor, apresentem uma lei, uma proposta de lei para tratar sobre estação de tratamento de esgoto. Prefeito, olha que oportunidade bela de tratar sobre esse assunto, apresentar uma proposta, um projeto de lei para ser votado na Câmara de Vereadores para a lei de diretrizes orçamentárias de 2021. Certo? Adianta o trabalho, a gente está aqui querendo que Itaperuna evolua. Eu acredito que todos nós, candidatos, prefeito, pré-candidatos, no caso, querem o mesmo. E eu tenho chamado aqui, professor Godoy, fiz isso na última live, convidei todos os pré-candidatos a participarem conosco. Sim. Do grupo de cidadãos que interagem com o poder público, tá? E vamos fazer parte desse grupo, a Associação dos Cidadãos de Itaperuna, para poder justamente interagir sobre o plano diretor da cidade. Sim. Tá? Isso, a infelizmente, participação é importante. Então, não tem jeito. Vamos procurar essa semana os pré-candidatos, procurar para a gente poder criar esse grupo. E todos os pré-candidatos a vereador também, de todos os partidos. Estamos aqui solidários isso que as pessoas solicitando solidariedade dos outros pré-candidatos. Todos nós temos interesse em Itaperuna porque melhor. Todos nós temos o mesmo interesse. Se é assim, vamos trabalhar e colaborar para o bem da nossa cidade. Tá? Então, faço aqui essa sugestão, essa solicitação para que todos os pré-candidatos, junto conosco, vamos fazer contato a partir dessa semana. Ouviram?
nossos amigos, nossos assessores, assistentes, vão lá, Lombardes, tá? Para a gente poder fazer um trabalho conjunto visando o progresso de Itaperuna. Independente de campanha, de pré-campanha, de partido, o que a gente quer é o futuro da cidade melhor, tá bom? Então a gente solicita aqui e agradece todos que possam participar, não só candidatos e pré-candidatos, e também população de uma forma geral, cidadão comum que possa contribuir, que tenha interesse, tá bom? Aproveitar aqui para falar nossas redes sociais, professor Godoy, Eugênio Veloso, oficial, no Facebook e no Instagram, tá? Tem a página também, Eugênio Veloso Oficial. Então, por favor, curtam, sigam, compartilhem essa live. E eu esqueci de falar isso no início, né? Compartilhe essa live, ainda dá tempo, pode compartilhar a qualquer momento. Compartilha que vai estar aí no ar, ó. Tá lá guardadinho. Você quer ver de novo, só clicar que você vai ver. Fala a mim, por favor, que eu não lembro. Isso, professor Godoy. Tá ali, que beleza, parabéns, hein? Essa professor, arroba professor Godoy, tudo junto, Prof. Godoy, com Y, arroba Prof. Godoy no Instagram. No Facebook, Nivaldo Godoy, no perfil, e Professor Godoy na página do Facebook. Show. Então, por favor, sigam, compartilhem essa live, curtam a live, as redes sociais do Professor Godoy, da mesma forma a minha rede social, no Instagram e no Facebook. Tá ok? Deixa eu ver o que mais. Tem mais algum anúncio aqui para eu passar? Passou o tempo rápido, 1 hora é muito, tem que falar igual locutor de corrida de cavalo, rapaz. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para a Jaila, para o Maurício. Vai dar uma rodada aqui para mim, por favor. Isso. Luiz Carlos, Luiz Carlos fez uma pergunta importante. Luiz Carlos da TV Itaperuna pediu para confirmar se é dia 1º de julho a audiência pública. Eu vou falar no comentário, Luiz Carlos, vou deixar ressalvado isso, faço até uma confirmação da data, certo? Para confirmar a data, tá bom? Vou fazer isso Deixa também. Deixa eu falar com você que está nos assistindo. Olha só, nós vamos responder todas as perguntas, que realmente aqui nesse momento a gente não consegue falar no detalhe. Mas da mesma maneira que eu recebo a pergunta e respondo lá no seu comentário, o Eugênio Veloso faz a mesma coisa. Então, pode perguntar, não tem problema nenhum, a gente não foge de pergunta, a gente só não gosta, assim, daquelas ofensas infundadas. Isso não existe. E nós não temos esse nível, e você também, que está nos vendo, nos ouvindo aqui agora, não tem esse perfil. Todos nós estamos aqui com um objetivo só, que é trazer o melhor para Itaperuna. Abraço aqui, só para me continuar, um abraço a Jaila, um abraço a Andréia, um abraço a Maurição, a Adriana, a Vilma, todos vocês, dona Vilma, um grande abraço. Olha que Hernani Rocha, Douglas Duarte, o irmão lá. Duarte, meu irmão Telvis Faria, dona Vilma, Raíssa Fontes, muito obrigado pela participação de cada um dos senhores que estão aqui contribuindo e propagando aqui as nossas ideias. Quero aqui reforçar o seguinte: a nossa missão nesse processo político que a gente está é moralizar e fortalecer o processo político de Itaperuna, para o progresso de Itaperuna. Essa é a nossa missão aqui. Então, independente de campanha, de pré-campanha, de partido, a gente quer o sucesso da cidade. Então, todos nós podemos e devemos contribuir como cidadãos, pessoas que amam a nossa cidade. Tá bom? Missão: moralizar e fortalecer o processo político para o progresso da Itaperuna. Visão: transformar potencialidades em potências para construirmos uma Itaperuna melhor. Muito bem. Olha os valores, Nossos valores são progresso, honestidade, humildade, transparência, técnica e inovação, fazer a diferença e ideologia. Estamos todos, então, convidados a fazer a diferença, participando para conseguirmos conquistar uma ideologia de um Itaperuna que a gente almeja alcançar. Essa ideologia que a gente nossa ideologia é Itaperuna. Então vamos juntos, fazendo a diferença para a gente atingir o progresso. Tá bom? Muito obrigado pela participação. Quero reforçar mais uma coisa. No nosso partido PRTB, a ideologia é pátria e família em primeiro lugar. Ok? Vamos terminar, professor Godoy, com uma salve Itaperuna? Um salve Itaperuna, mas olha, um grande abraço a todos vocês. Como sempre, me despeço das minhas aulas, das palestras. Fiquem todos com Deus. Então, no 1, 2, 3, salve Itaperuna. Isso aí. 1, 2, 3, salve Itaperuna!